Oi, gente, tudo bem? Hoje a formação, então, a conversa aqui com vocês vai ser sobre Corpus Christi, do porquê que esse dia foi criado, o que que é o dia de Corpus Christi, qual a história do dia de Corpus Christi, né? E acredito que todo mundo já saiba que o dia de Corpus Christi ele é uma festividade, então, em louvor à Eucaristia, né, ao corpo de Cristo. Então, como eu já falei, Corpus Christi é uma palavra que vem do latim e significa corpo de Cristo. O dia de Corpus Christi, ele sempre vai acontecer 60 dias após a Páscoa. Então, sempre que nós temos a Páscoa, quando passam 60 dias, é o dia de Corpus Christi. Então, eu vou contar a história do porquê que esse dia foi criado, né? Por que foi criado um dia específico para esse louvor à Eucaristia. E dentro dessa história do Corpus Christi vai ter algumas outras histórias também de alguns santos, padres, que foram muito importantes para que esse dia acontecesse. Então a história começa com um sacerdote, né, um padre chamado Pedro, que morava lá na cidade de Praga, na Itália. E essa história aconteceu no ano de 1263. Então esse padre ele estava passando por alguns problemas de fé. Ele, ele tinha, digamos que ele acreditava que a Eucaristia era uma representação do corpo de Cristo, mas ele não conseguia acreditar que a Eucaristia estava de fato, quer dizer, que Cristo estava de fato na Eucaristia. Ele tinha essa dificuldade de acreditar nisso, né? De que a Eucaristia é o corpo de Cristo. Então, ele decidiu fazer uma romaria. O que seria essa romaria? Seria mais ou menos como a gente tem por aqui, né? O pessoal tem o costume de fazer essa caminhada, essa romaria, até o túmulo do Padre Réus, que fica em São Leopoldo. Naquela época, então, o pessoal tinha o costume de fazer essa romaria ao túmulo de São Pedro e São Paulo, que fica em Roma. Então, ele decidiu fazer essa romaria pedindo pelo aumento da fé dele. Quando ele estava indo, então, até Roma, ele parou na cidade de Bolsena. Tem dois motivos para ele ter parado nessa cidade. O primeiro seria para ele poder descansar, né, durante essa romaria, ele parou nessa cidade para descansar. E o segundo motivo seria porque nessa cidade todo mundo tinha devoção a uma santa, que se chama Santa Cristina e ela é conhecida como Santo dos Infortúnios. Então agora é a primeira história de santa envolvida na história do Corpus Christi que eu vou contar. Essa Santa Cristina, quando ela nasceu numa família que não era católica. Então, quando ela chegou ali na adolescência dela e ela começou a seguir aquilo que ela realmente acreditava e começou a buscar a Igreja Católica, né, se converteu ao catolicismo, ela começou a ser perseguida pela própria família, né? Ou seja, os pais dela não aceitaram isso. E o próprio pai dela tentou matar ela várias vezes, porém o pai dela não conseguia matar ela. Quando ele tentava, sempre tinha uma força divina, né, uma força de Deus que protegia ela. Esse pai da Santa Cristina, ele era tipo um prefeito lá na cidade, ele era alguém assim importante lá da cidade em que eles moravam, né, em Bolsena. E nessa cidade também tinha um grande lago assim na cidade. E o pai dela decidiu então amarrar uma pedra na perna dela e jogar a Santa Cristina dentro de um lago para matar ela afogada. Quando ele fez isso, ele sentou na beira do lago para assistir, né, o afogamento da própria filha. Porém, aconteceu já o primeiro milagre que, ao invés da pedra afundar no lago, a pedra boiou. E Santa Cristina, para se salvar, ela subiu em cima da pedra para boiar junto com a pedra. E o pai dela, que estava lá na beira do lago para assistir, acabou ficando tão assustado com o milagre que ele estava vendo que ele deu um troço, um piripaque nele e ele acabou falecendo também. Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Então, como eu falei que o pai da Santa Cristina era uma pessoa muito importante na cidade, o irmão dele assumiu o cargo dele e decidiu que ele ia continuar essa saga, né, essas tentativas de matar Santa Cristina. Por fim, então, depois de algumas tentativas, ele conseguiu matar Santa Cristina. Mas na vida dela, ela sofreu em torno de 7 ou 8 tentativas, se eu não me engano, até que conseguiram de fato matar ela.
Então ela ficou conhecida como Santa dos Infortúnios, porque mesmo com toda a perseguição que ela sofreu da própria família dela, do próprio pai dela, ela nunca desistiu da fé dela, né? Ela nunca negou que ela era católica, que ela acreditava em Deus e em Jesus, né? Então, logo quando Santa Cristina foi sepultada, né, quando ela foi enterrada, o pessoal ia até o túmulo dela para rezar, para pedir bênçãos, para pedir graças, e essas graças começaram a ser atendidas. Mesmo logo depois que ela tinha sido sepultada, essas graças já eram atendidas. Então, digamos que ela começou a ficar conhecida e cada vez mais pessoas vinham até o túmulo dela para pedir graças. E com o passar de anos, né, construíram então, sobre o túmulo dela, construíram um altar e uma igreja. E por que que essa igreja, né, esse altar é tão importante na história do Corpus Christi? Porque foi nesse altar onde o padre Pedro parou para celebrar a missa onde aconteceu o milagre eucarístico. Que agora eu vou contar para vocês como foi o milagre eucarístico. Quando o sacerdote Pedro ele estava lá nessa igreja, né, celebrando a missa no momento da consagração da Eucaristia, né, quando ele levantou a Eucaristia, né, aconteceu então um milagre que foi que na Eucaristia começou a manchar de sangue, né, a própria Eucaristia começou a manchar de sangue. E não era pouco sangue, era muito sangue. Tanto é que começou a manchar de tanto sangue e pingar tanto sangue que começou a molhar todo o corporal que fica no altar. Para quem não sabe, o corporal ele é o paninho, não sei, acho que vocês já repararam, né, que sempre no momento da consagração, então da Eucaristia na missa, o sacerdote ele abre sobre o altar um paninho, que é o corporal, porque o nome dele é corporal, porque ele é o único paninho que tem contato direto com o corpo de Cristo. Então, durante lá a celebração, era tanto sangue que saía da hóstia, né, da hóstia consagrada, que começou a molhar todo o corporal. E esse sacerdote Pedro, ele viu nas manchas de sangue que formavam no corporal a face de Cristo. Então ele ficou muito emocionado, ele começou a chorar, né, porque Deus tinha restituído a fé dele. E ele ficou tão emocionado assim que ele não conseguiu terminar a missa. Ele teve que largar essa hóstia, né, que estava cada vez mais sangue, né? Ele teve que largar ela no corporal. Ele deu uma embrulhadinha assim com o próprio corporal e levou até a sacristia da igreja para que os outros sacerdotes que estavam lá também viessem olhar, né? E nesse processo, nessa caminhada dele até a sacristia, pingou 2 gotas de sangue no chão do altar, assim. E, inclusive, né, depois foi recortado essa parte, né, essa pedra do altar onde pingou o sangue, e ela é exposta até hoje dentro de um relicário, que é onde eles guardam as relíquias da igreja, né. Então, essas pedras, inclusive, até hoje, elas têm as marcas desses 2 pingos de sangue. Se vocês quiserem pesquisar depois na internet, podem pesquisar. Eu não tenho como mostrar a foto aqui para vocês agora. Mas então, esse sacerdote Pedro, né, ele resolveu se dirigir, né, ele foi até uma cidade chamada Orvieto, que ficava ali por perto, onde o Papa estava naquela época, ele estava lá com a corte dele. Então ele foi lá até aquela cidade para contar para o Papa o milagre que tinha acontecido. Quando ele chegou lá, que ele encontrou o Papa, a primeira coisa que ele fez foi se confessar, né? Pediu perdão pelas faltas dele, por ter duvidado e tal. E quando ele foi absolvido, então, dos pecados dele, ele contou para o Papa o milagre que tinha acontecido. O Papa ficou também muito emocionado com aquele milagre, né? Peraí, o nome do Papa na época, né? Aquele Papa na época era o Papa Urbano IV. Então agora eu vou contar para vocês um pouquinho da história desse Papa, né? E também da história de uma santa muito importante também, que foi a Santa Juliana. Essa Santa Juliana, muitas décadas antes de acontecer esse milagre, tá? Essa Santa Juliana, ela tinha dons místicos. O que são dons místicos? Um dos dons místicos é a visão. Então, quando ela estava num momento de oração muito profundo, ela teve uma visão. Nessa visão, ela viu um disco
um disco assim, muito luminoso, muito branco, muito luminoso. Porém, num lado desse disco, ela via uma mancha preta. Aí, é uma mancha preta, uma mancha mais escura assim. Aí ela ficou por anos com essa dúvida do porquê que ela via essa mancha, então, nesse disco, né? E anos depois, então, ela teve uma revelação, né? Eu acredito que seja também através de outra visão que ela teve. Ela teve a revelação de que aquele disco branco luminoso que ela via significava, né, representava a devoção que a Igreja Católica tem à Eucaristia. E aquela mancha que ela via era o fato de que era, digamos, um erro que tinha, né? De se nós somos tão devotos à Eucaristia, por que não existia um dia específico para louvar a Eucaristia, né? Daí, inclusive, eu anotei aqui para falar para vocês que existe, né, já existia naquela época, existe até hoje, né, obviamente, a Quinta-feira Santa, né, que foi o dia da instituição da Eucaristia, que foi quando Jesus, na última ceia dele com seus 12 discípulos, que foi quando ele falou, né, para eles a mesma frase que o sacerdote fala até hoje nas missas, né, que é tomai todos e comei, este é meu corpo que será entregue por vós. Então, esse é o dia da instituição da Eucaristia, digamos que é o dia quando Jesus explica para os discípulos dele que ele vai entregar o corpo dele por nós, né? Mas a Quinta-feira Santa ela é um dia que ela termina triste, porque é um dia em que, no final, né, depois da ceia, Jesus é preso. Então não é um dia de festividade, não é um dia de louvor, é um dia de tristeza, né? Para nós católicos, né? É um dia de muita tristeza, é a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa Santa Juliana, ela teve essas visões e teve a revelação do que era essa visão dela, porém ela ficou com muito medo de contar isso para alguém, porque imagina vocês, né? Imagina se eu tenho uma visão, Deus me mostra alguma coisa através de uma visão. Dependendo para quem eu for falar isso, a pessoa vai achar que eu sou louca, então é óbvio que eu ficaria com um pouco de receio também de contar. Da mesma forma que essa Santa Juliana também ficou durante anos, ela guardou isso para ela mesma. Durante 20 anos ela ficou com medo, receio de contar isso para alguém. Até que um dia ela conseguiu contar então para um padre que se chamava Jacques Pantaleon, o nome do padre. Aí o padre acreditou nela, disse que realmente ela tinha razão, né, do porquê que não existia um dia festivo então em louvor à Eucaristia, né? Então os dois juntos eles tentaram durante ano criar um dia na Igreja Católica, né, no calendário da Igreja Católica, para fazer essa festividade em honra à Eucaristia. Porém, a Santa Juliana, ela morreu e eles não conseguiram realizar essa visão que ela teve. Então, ela morreu sem conseguir realizar essa visão que ela teve. Aí, esse padre, né, o Jacques Pantaleon, que foi para quem ela contou da visão, ele virou bispo, aí depois ele virou um cardeal, e depois ele virou o Papa, que no caso é o Papa Urbano IV, que é o Papa lá da nossa história do milagre eucarístico. Estão entendendo como é que liga as coisas?